E aí, pessoal, dois nomes, dois grandes jogadores e duas novidades. O que fazer com Bitelo e a sua renovação e Jeromel e o seu desejo? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado deste aqui, do Ativo. Isso mesmo, para melhorar sua relação. Um final de semana pede Ativo. Portanto, entre agora na descrição do vídeo, veja o número do WhatsApp e converse direto com o pessoal do Ativo. Ativo, gente, vai apimentar sua relação. Ativo é a solução, portanto, entre agora e converse com o pessoal do Ativo. Gente, uma informação, na segunda-feira já eu coloquei para vocês, um dos vídeos era Operação Bitelo, que dizia respeito à procura do Grêmio para renovação de contrato. Vamos contar a história, o que está acontecendo e qual a motivação e o que vai acontecer, sobretudo, na próxima semana. Mas também Jeromel, que ontem revelou que quer jogar mais 3 temporadas. Nós vamos falar sobre isso porque o Grêmio ficou, primeiro, atento a Jeromel e, segundo, com relação a Bitelo, tudo está resolvido. Gente, vamos começar com Jeromel. Pedro Jeromel, ídolo do Grêmio, ídolo do torcedor, apresentou na sexta-feira uma ideia de futuro. Todos tinham alguma dúvida do que Jeromel poderia produzir a partir de agora. Jeromel é um jogador que tem contrato com o Grêmio até dezembro e isso sempre gera algum tipo de discussão. Por quê? Porque Jeromel é um ídolo incontestável. Toda a torcida do Grêmio, de forma unânime, quer Jeromel para todo o tempo dentro da realidade do Grêmio. Assim como o Walter Kahneman, que também termina o contrato no fim do ano, Jeromel causa esse tipo de situação. Quando o Jeromel revelou que quer continuar jogando por mais 3 temporadas, é evidente que isso criou ou levantou uma espécie de alerta ao Grêmio com relação ao futuro. Por quê? Porque Jeromel, quando diz isso, o mercado todo diz, bom, Grêmio, e aí, tu vai? Porque no meio do ano tu pode fazer um pré-contrato com um jogador desse porte. Então, o Grêmio precisa, assim como o Walter Kahneman já é objeto de discussão, também se criou a questão relacionada a Pedro Jeromel. E me parece que o Grêmio, neste caso, tem que chamar o Pedro Jeromel e dizer o seguinte, Jeromel, a tua preferência, se quiser continuar, é aqui. O Grêmio sempre vai precisar abrir as portas para Pedro Jeromel. Sempre deixando claro que, não estou falando em jogar até 50 anos, não. O Jeromel voltou a jogar bem. O Jeromel, que no ano passado acabou enfrentando dificuldade, jogou lesionado, teve muitos problemas no campo tático, exposto muitas vezes, foi questionado, pois ele voltou a jogar bem a partir da volta do Roger. O Grêmio hoje é outro time e Jeromel é um dos pilares desse outro time. É o capitão, é ídolo do time, não tem discussão sobre Pedro Jeromel, pelo amor de Deus, discutam outros. Jeromel não. Assim como não se discute Walter Kahneman. Claro que a gente precisa sempre ter o entendimento e o respeito com relação às questões financeiras do Grêmio. O Grêmio aumentou muito o seu custo e isso também em cima de realidades como a realidade de Jeromel e de Kahneman. Por quê? Porque são jogadores caros, são jogadores que se valorizaram muito pelos títulos de 16 e 17, tudo isso nós sabemos. Só que, especialmente no caso do Jeromel, que está com a gente há muitos anos, me parece que a aposentadoria dele tem que ser aqui e o Grêmio tem que pegar o Jeromel e dizer o seguinte, o que a gente pode compor para tu poder ter esses 3 anos ainda que tu pretende jogar. Jeromel vai se aproximar, por exemplo, do Zé Roberto, que foi um lateral esquerdo muito famoso, terminou lá no Palmeiras, que inclusive foi jogador do Grêmio ainda quando jogava na meia cancha, mas era lateral esquerdo de origem. Então é por aí a conversa com o Jeromel. Me parece que tanto o Jeromel quanto o Walter Kahneman vão obrigar o presidente do Grêmio ou quem esteja cuidando das coisas do Grêmio no que diz respeito às renovações, chamar os candidatos urgentemente, entender e esses dois nós queremos que fiquem aqui. Mesmo que eu acredite que não seja hoje a hora dessa conversa, mas que o Grêmio renove. A hashtag é a seguinte, renova Jeromel.
Essa é a hashtag e o torcedor espera que isso aconteça rapidamente. Outro ponto que eu queria colocar, e aí voltando à discussão no início desse vídeo, quando eu disse na semana Operação Bitelo. Quando acabou o Campeonato Gaúcho, o vice-presidente de futebol do Grêmio disse que o Grêmio já tinha procurado o Bitelo para renovar. A história é a seguinte, tá? O Bitelo estava encerrando o seu contrato em fevereiro desse ano. A transição ainda, Kevin Krieger e Romildo Neto chamaram o Bitelo e renovaram com o Bitelo ainda como transição fevereiro deste ano até o final de 23. Certo? A multa é essa padrão, que é uma multa alta, mas o salário é de transição. O Bitelo ganhou projeção no gauchão e tal e tal. Na verdade, olha só que loucura, quando ele renova, ele já renova após aqueles 2 primeiros jogos, ou seja, era para não perder o vínculo com ele. Ele não estava no escopo do negócio, do planejamento do Grêmio, mas aí renova. E agora o Grêmio está renovando para ir já para um patamar de jogador titular, nós estamos falando mais de 120 mil reais, ele assumindo isso e prorroga o contrato até o final de 25. E aí o Grêmio fica garantido com isso. Com, é preciso dizer, alguns gatilhos. Quando a gente falou na operação, era basicamente isso que estava sendo feito. Eu até fui surpreendido quando descobri que ele, antes de fevereiro, quando ele ganhou o campeonato, por exemplo, brasileiro de aspirantes, que ele foi um dos principais nomes, um protagonista claro do Grêmio, ali ninguém chamou. Ninguém chamou. Foi chamar agora, em fevereiro. E aí um aplauso aí pro Kevin Krieger e também pro Romildo Neto por ter tido o tino, porque talvez se tivesse no profissional, talvez nem tivesse sido utilizado e o Grêmio hoje estivesse brigando por um salário muito maior, tendo que fazer essa renovação de forma um pouco mais assodada. Então esse primeiro contrato é até o final de 23, que é pouco tempo, mas agora já está acertado, segundo o staff do jogador, tudo ok, tudo perfeito. O jogador já vai para um outro patamar, ele que é titular, com gatilhos para avançar ainda mais o salário, para ser um dos protagonistas do grupo, e ele fica até o final de 25. Lembrando que a gente sabe que não fica até o final de 25, o Bitelo é o jogador mais ambicionado de todos, o Grêmio não vai vender o Bitelo no ano de 2022, mas é um jogador que ganhou, sim, projeção, força, tudo que está naquele vídeo que a gente fez lá no início da semana. Hoje virou assunto comum, mas Bitelo e sua renovação deve assinar, acredito eu, ou publicar na semana que vem, quando o Grêmio tem um período livre para jogar. O Grêmio só vai jogar na outra segunda-feira, então tudo mais tranquilo durante a semana. Jeromel, atenção. Bitelo, aplauso. Vamos valorizar quem fez Bitelo. Bitelo, se não fosse a transição, gente, não estaria jogando aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.